Prossegue. Presidente, eu peço uma matéria extra-pauta. Trata-se de um assunto urgente e refere-se ao pedido de apreciação do anteprojeto de lei que estabelece o regime jurídico das carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim que Vossa Excelência, então, puder, eu já faço o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir. Posso prosseguir? Trata-se de pedido de providência apresentado pelo excelentíssimo senhor Dr. Roberto Monteiro Gurgel dos Santos, presidente deste Conselho Nacional, requer a apreciação prévia do anteprojeto de lei que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, criadas pela Lei 12.412, de 2011, a fim de que possa ser encaminhado ao Congresso Nacional. Os autos são instruídos com a justificação anexa ao anteprojeto de lei e com a tabela demonstrativa do impacto orçamentário do correspondente aumento de despesa com o pessoal desta instituição. Instada a se manifestar, a Associação dos Servidores do CNMP defendeu a alteração do comando incerto no artigo 17 do anteprojeto de lei, de modo a autorizar aos servidores o exercício da advocacia e a consultoria técnica, exceto nos processos de competência deste CNMP, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se a proposta aos ditames constitucionais. Este é o breve relatório. Pois bem, a Lei 12.412, e já passo ao voto, a Lei 12.412 dispõe sobre as carreiras de servidores do quadro de pessoal e a estrutura organizacional do CNMP. O referido diploma prevê em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que as carreiras dos servidores da Secretaria do Conselho Nacional do Ministério Público são regidas pela Lei 11.415, de 2006. Desse modo, faz-se necessária a criação de um estatuto próprio para reger as referidas carreiras, na medida em que, recentemente, encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministério Público da União, o projeto de lei número 2199, que visa a revogação da Lei 11.415. Daí, então, para abreviar e resumir o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, havendo a revogação desta lei, os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público ficariam, então, sem o respaldo legal para suas carreiras, já que esta lei diz que aplica-se aos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público os dispositivos da lei que regulamenta a carreira dos servidores do Ministério Público da União. Então, na verdade, este projeto de lei ele pode-se dizer que um espelho do projeto de lei que foi enviado ao Congresso pelo Ministério Público da União, dá, então, o tratamento equivalente aos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. Ouvida a associação dos servidores do CNMP, sugeriram que fosse autorizado a eles, por lei, que exercessem a advocacia. Este é o único ponto que diverge da proposta enviada para os servidores do Ministério Público da União. Eu achei por bem não acatar esta sugestão, este pedido deles, já que estamos procurando o tratamento igual para os servidores do Ministério Público, do CNMP, igual aos do Ministério Público da União. Entendo que seria uma discriminação, embora positiva a eles, e que não caberia neste momento, agora, pelo menos. Acho importante que as duas carreiras tenham o mesmo tratamento e, posteriormente, após um amadurecimento, que, então, os servidores do CNMP lutem para esta conquista, mas entendo que não é o momento de se discutir, até porque é um tema extremamente polêmico. No Congresso, tenho conhecimento de que outras carreiras lutam muito por isso, então acho que é um tema que merece ser melhor discutido, até mesmo aqui no âmbito do Conselho. Por isso, o voto é, então, pela aprovação e pela remessa do projeto ao Congresso Nacional, pelo que faço integrar a este a justificação do Procurador-Geral da República, com uma ressalva que faço.
na justificação, disse que o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão do Ministério Público da União. Eu faço essa ressalva apenas para dizer que, ainda que em tese argumentativa, eu não concordo que o Conselho Nacional do Ministério Público seja um órgão do Ministério Público da União ou de qualquer outro ramo do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público é uma instituição que se destina a fiscalizar todos os ramos do Ministério Público e, como tal, não poderia pertencer a nenhum dos seus ramos, nem mesmo seguindo o exemplo do Conselho Nacional de Justiça, que se subordina e não responde ao Supremo Tribunal Federal. É como voto, senhor presidente. Conselheiro Tito, apenas observar que isso foi posto de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso já em, pelo menos, uns 3 julgados, em que se diz com todas as letras que o CNMP seria, sim, órgão do Ministério Público da União, o que não significa, em modo absoluto, afastar a fiscalização e o poder de fiscalização do CNMP em relação aos ramos do Ministério Público da União. Mas, por isso, foi colocado diante desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sim. Essa questão do envio e aprovação do relatório pelo conselheiro Tito foi apresentada na comissão presidida pela eminente conselheira Cláudia Chagas, Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo. Eu gostaria aqui de louvar a iniciativa do conselheiro Tito, que facultou a participação da Associação dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, e dizer algo, isto é preciso que nós tenhamos muito claro que este projeto está sendo entregue, está sendo enviado fora do prazo. Fora do prazo. Não é? O Conselho Nacional não enviou ao Congresso Nacional, no tempo hábil, esse projeto de lei. Então, se o Congresso Nacional entender por não receber e não incluir no orçamento da União, né, que não sejam jogadas pedras no Congresso Nacional. Né? O eminente conselheiro estou aqui fazendo elogios a Vossa Excelência pela diligência, pela abertura com que Vossa Excelência, pela democracia que Vossa Excelência pautou a sua abertura para a associação dos servidores daqui, mas nós não poderemos responsabilizar o Congresso Nacional, como é de praxe, né, se o Congresso Nacional não receber, não processar por intempestivo o projeto. O eminente relator vota pelo encaminhamento do projeto ao Congresso Nacional. Estão todos de acordo? Apenas eu queria registrar que o projeto atende o artigo 88, parágrafo 10º, inciso 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Presidente, eu também queria só registrar que ali o pensamento de que é incompatível, completamente incompatível o exercício da advocacia com o serviço, a serventia do Ministério Público, por questões óbvias. Perfeito. Também, conselheiro Jarbas, é a minha posição. Eu acho, no âmbito do Ministério Público da União, tem havido muitos pleitos, enfim, muitas postulações nesse sentido, mas acho que é absolutamente incompatível a condição de servidor do Ministério Público da União como servidor do Ministério Público de modo geral e servidor do Conselho Nacional do Ministério Público com o exercício da advocacia. Senhor presidente, apenas eu fiz uma ressalva no voto e houve a aprovação. Houve a aprovação com ou sem a ressalva? Presidente, eu fiz a ressalva de que na justificativa do projeto consta que o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão do Ministério Público da União. Então, eu fiz esta ressalva. Eu quero saber se a aprovação, quer dizer, que vai ser enviado ao Congresso, vai. Quero dizer, se há a aprovação, e esse é um tema importante, acho que a gente enfrentar logo aqui, se o voto foi aprovado com
a ressalva ou se, nesta parte, o voto foi vencido. Conselheiro Tito, senhor presidente, peço a palavra. Conselheiro Tito, me parece que essa é uma questão, é um mero obter dictum aqui. Ou seja, isso não tem relevância para a deliberação desse Conselho, que é aprovar ou não. Sobre ser ou não o CNMP órgão integrante do Ministério Público da União, é definição que refoge da nossa competência. Isso é matéria do Supremo Tribunal Federal ou, mais provavelmente, questão meramente doutrinária. É certo que ninguém questiona, nem o Supremo Tribunal Federal, ao constar em alguns acordos esse entendimento, ninguém questiona que o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão absolutamente independente e que sobrepaira com relação a todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados. Então, me parece que há uma mera filigrana doutrinária, nós não deveríamos incursionar por essa área. Eu não destacaria essa questão. Conselheiro Mário, se você me permite, presidente, concordo, não. Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu discordo de muita coisa, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que, embora seja nossa Corte Constitucional, se mete em tudo. Eu digo até que eu não estou sabendo bem a idade que eu tenho, porque o Supremo tem hora que fala que a vida começa quando na concepção, tem hora que é quando nasce, eu ainda não estou certo da minha idade. Mas o fato é que eu não vou me insurgir contra o que o Supremo diz, eu dei um voto. Eu quero apenas dizer se esse voto será aprovado ou não. Não estou querendo... e não considero o que eu disse uma filigrana apenas. Eu quero apenas... Eu dei um voto, acho que todo mundo aqui, ao apreciar as matérias, terá o seu posicionamento apreciado. Respeito se o voto nesta parte for rejeitado, mas eu não concordo que seja uma filigrana apenas. O voto está dado... É relevante constar nessa justificativa que o Conselho pertence ao Ministério Público da União ou não? Podemos... Não, se quiser podemos tirar. Eu até acho, sinceramente, que a questão da justificativa é algo que se insere no encaminhamento, quer dizer, a rigor é algo, quer dizer, a redação ela é definida pelo presidente do Conselho. Eu até acho isso, mas não há problema nenhum em retirar. Não há problema nenhum em retirar. Entrar nessa discussão Não estamos dizendo que é nem que não é, apenas estamos... Essa questão é questão relevante. Sim, mas assim... Essa questão é relevante. Se não, porque, a questão não ser abordada... Né, para que vamos... Porque, inclusive, conselheiro Tito, sendo filigrama ou não me consta que na Constituição da República haja uma determinação, porque essa questão é uma questão de natureza eminentemente legislativa. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no caso do CNJ, é a Constituição que designa que o Supremo Tribunal Federal não se submete ao CNJ. Que me conste, na Constituição Federal, na emenda 45, no artigo 130-A, não há não consta em lugar nenhum que o Conselho Nacional do Ministério Público é do Ministério Público da União. Então, eu como defendo a primazia da política, a primazia do parlamento, entendo aqui que esta questão é uma questão de natureza legislativa absoluta. Então, fica retirado da coisa a referência feita na linha, repito, do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Apenas, pela ordem, eu gostaria de consultar o conselheiro Tito com referência ao atendimento da Lei de Diretriz Orçamentária, se Vossa Excelência incorporaria ao seu voto. Sim, sem dúvida. De acordo. Bom, fica, portanto, aprovado o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei nos termos do voto do eminente relator. Senhor presidente.